num culto, na realidade, nós temos expectativas quando você vem a um culto. E às vezes nós estamos aqui com uma expectativa um pouco até diferente, mas o fato é que quando a palavra é ministrada, seja do louvor, seja a palavra falada, ela sempre vai te estimular a tomar uma decisão. A palavra nunca vem no sentido apenas informativo. Ela sempre vai te estimular a você entender e depois você tem que tomar um posicionamento, que senão você não participou do culto na dimensão que deveria. E não é, a palavra que é liberada aqui não é só dizer assim, fui bom, fui bonito. Assim, e você? Tem sempre essa pergunta, e você? Qual é a posição que você tomou diante da palavra que foi liberada aqui? Nós estamos num culto que está tratando aqui, parece, está pequenininho ali, chamado inteligência espiritual, e está sendo ministrado sobre sabedoria. A sabedoria, ela não vem isolada na vida da gente. Isso aqui é só um preâmbulo, não é pregação não, só para você entender. A primeira coisa que você precisa receber chama-se conhecimento, que é a informação. Então, quando a palavra é liberada aqui, você está recebendo uma informação. Até aí, você guardou a informação, você recebeu a informação. O segundo passo no processamento da informação chama-se inteligência. É a compreensão da informação. É a associação da informação com algo da sua vida, com algo de uma circunstância, com algo da sua caminhada, da sua família. Então, é quando você compreende, é chamado inteligência. Então, você recebeu uma informação e você compreendeu o sentido daquela informação, o que ela significa, e você associou a algo da sua vida. Essa compreensão e associação chama-se inteligência. E tem uma terceira fase, que é a sabedoria. É quando que eu vou utilizar esta informação que ela tem um determinado sentido para a minha vida. Então, na realidade, quando eu falo de sabedoria, eu estou falando de capacidade de escolha, uma capacidade de aplicação de uma informação no momento correto, na dose correta, na direção correta. Então, quando nós falamos de sabedoria, pressupõe uma informação, pressupõe um processamento mental, também, vou usar uma linguagem complicada aqui, não é muito assim de Ribeiro, mas eu vou usar, é quando você usa um processamento cognitivo. Falei difícil, né? Então, mas depois eu volto ao normal, né? Na realidade, é quando você processou dentro do seu cérebro e você compreendeu e você encontrou o sentido daquela palavra. Então, é nesse sentido, amados, que nós estamos ministrando aqui a palavra de Deus, para que você compreenda, para que você receba, compreenda, e você também tome decisões acerca da palavra. No dia 1º de agosto, eu tive vendo uma reportagem recentemente, foi ontem, se não me engano, que me chamou a atenção. Eu pediria até que o Jonathan colocasse aqui no quadro aqui. Houve uma assinatura de alguns acordos em Brasília, tratando do que nós chamamos de Agenda 2030 da ONU. E esse assunto, ele não vem de agora. Na realidade, tudo começa em 1972, numa reunião que teve em Estocolmo, e, enfim, né, onde colocaram algumas metas da ONU para a humanidade. E esse assunto veio avançando, avançando, de tal maneira que em 2015, esses objetivos para mexer com a humanidade, eles aumentaram para o número de 17, como está aqui neste quadro, e, na realidade, houve uma votação unânime, quase que unânime. Eu diria, 193 países votaram a favor desta agenda. Essa agenda é chamada Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. 17 objetivos para transformar o mundo. Tudo isso eu copiei da ONU. Aí eu comecei a olhar cada um deles. Aqui tem 17. O primeiro deles é erradicar a pobreza do mundo. É coisa boa? Sim ou não?
O segundo dele é fome zero e agricultura sustentável. É coisa boa? Terceiro é saúde e bem-estar. É coisa boa? O quarto é educação de qualidade. Coisa boa? O 5 é igualdade de gênero. É coisa boa? Homem igual a mulher. Coisa boa? Vamos lá. Número 6, água potável e saneamento para todo mundo. É coisa boa? Energia limpa e acessível. 8, trabalho decente e crescimento econômico. 9, indústria, inovação e infraestrutura. 10, redução das desigualdades. Cidades e comunidades sustentáveis, consumo e produção responsável. Ação contra a mudança global do clima. Cuidar da vida na água, cuidar da vida terrestre. Paz, justiça e instituições eficazes. Parceria e meio ambiente. Parceria e meios de implementação. 17. Cada um deles abre-se em outros 17 itens. E eu comecei a ler cada um deles. Aí falei, será que eu estou compreendendo errado? Porque se você perceber, os 17 itens, eles são politicamente corretos. Ninguém é contra o que está ali olhando uma primeira vista. E eu comecei a ler, eu achei que tinha alguma coisa estranha em algum desses itens. E aí eu fui buscar outras informações, outros comentários. Busquei o comentário de um rabino. Busquei o comentário de um bispo católico das Filipinas. Busquei o comentário de um reitor de uma universidade na Espanha. Peguei comentários de alguns jornalistas e todos eles convergiam numa mesma direção. Na realidade, essa aqui, ela é politicamente correta, mas quando você vai entrar por trás, você começa a interpretar o que está lá dentro, você começa a ver que tem algo estranho acontecendo. Por exemplo, quando eu falo que no item 3, saúde e bem-estar, você vai encontrar lá, chamado assim, saúde integral da mulher. Por que a palavra integral e só da mulher? Porque, na realidade, está escondendo o aborto. E aí você vai analisando dentro do outro, você vai achando, você não encontra a família aqui. Porque, na realidade, a Agenda 2030, ela está orientada no sentido da desconstrução da família. E tem documentos brasileiros já assinados em 2009 que trata da desconstrução da família. Por exemplo, vamos ver aqui algum deles. Dá para ligar o negócio aqui? Acho que não está. Isso, esse aqui, por exemplo. Olha, esse documento foi assinado, esse decreto, em 2009. Olhe bem aqui. Ele está conectado naquela agenda. Ela, apesar de ser aprovada em 2015, mas, na realidade, ela já existia bem antes. Tudo começou em 1972. Veja só, aperfeiçoar o programa de saúde para adolescentes. Você já viu um governo preocupado com saúde de adolescente? Adolescente é uma fase que ninguém tem doença. A criança tem doença até 4, 5 anos, garganta, não sei o que e tal, e depois é só quando passa da minha idade. Na realidade, se você perceber aqui, ele está tratando especificamente quanto à saúde de gênero e educação sexual e reprodutiva e a saúde mental. Veja que isso está vindo misturado. Ou seja, o cara coloca uma agenda bonita e ele coloca lá no meio o veneninho, escondidinho, para que ninguém perceba. Então, você olhar aqui, você vai ver, eu coloquei aqui em amarelo, mas você olha aqui, por exemplo, sempre tratando específico para a população de jovens e adolescentes. Na realidade, amado, isso aqui não é inocente, não. E isso aqui também não é bondade. Eu estou mostrando para os irmãos aqui o que já está acontecendo de forma legal, baseado na Agenda 2030 da ONU. Se você olhar, tem mais aqui também. O próximo slide, por favor. E a coisa continua. Então você vai ver, pode voltar o primeiro da agenda lá, por gentileza, Jonas, que não está funcionando aqui. Você vai ver, então, que por trás disso aqui, existem vários conceitos. Primeiro, para você mudar o mundo, como a ONU colocou, 17 objetivos para transformar o mundo, com isso aqui,
você não consegue mudar isoladamente, só se houver um comando central no mundo. Porque é para mudar o mundo, não é para mudar um país A, B, C, é para mudar todo mundo. Então você coloca uma agenda politicamente correta, que você conquista as pessoas e depois você tem essas pessoas na sua mão. Então você cria um organismo transnacional ou supranacional para poder controlar. Então você vê que tem uma agenda que ela está levando a população através do politicamente correto para um ambiente de controle, estatização e um controle supranacional. Na realidade, isso aqui é atividade de quem tem visão global, quem tem visão de reino, que quer reinar com determinados princípios e valores. A igreja está entendendo isso? Eu estou mostrando para vocês que através da ONU, o que está acontecendo, como ela falhou em criar a paz mundial, tantas coisas, eles estão ressurgindo com uma agenda global que prepara o mundo para o governo do anticristo. É isso que está acontecendo, com o aval das nações, através de um discurso politicamente correto, e eles não colocam assim, é governo do anticristo, não. Colocam uma coisa bonita, mas por trás existe toda um pensamento, uma ideologia para que possam arrebatar a mente das pessoas. E quando você menos esperar, já está acontecendo. E no Brasil, amados, quem está tomando a frente disso é o Supremo Tribunal Federal. Eu peguei aqui uma observação que foi feita pelo jornal chamado Gazeta do Povo. Isso aqui não é pregação, não, isso aqui é apenas uma informação. Assim, a Gazeta do Povo mostrou como o STF está fazendo avançar as pautas da Agenda 2030 sem o aval do Congresso. Veja só, eles não conseguiram fazer isso na época do governo Bolsonaro, e na época o ministro Fux, que era presidente do Supremo Tribunal Federal, disse, com esse governo a gente não consegue implantar a Agenda 2030. É por isso que ministros do Supremo Tribunal Federal viajam tanto para Nova York ou para os Estados Unidos, porque na realidade eles estão alinhando forças de como implementar essa agenda no Brasil. Isso significa que todos nós aqui estaremos debaixo dessa orientação política que está saindo, ideológica, de dentro do Supremo Tribunal Federal, passando por cima do Congresso Nacional, para implantar uma nova ordem. Ou seja, eles são cooperadores de uma nova ordem mundial que está sendo implantada lentamente, dentro do politicamente correto, de maneira que as pessoas não percebam. E as igrejas não estão percebendo isso. Eu vi declarações de reitor de universidade, jornalistas, eu vi de rabinos, padres, eu não vi nenhum pastor se levantando para dizer para a igreja, cuidado, que a agenda do anticristo já está sendo implementada. Com nomes bonitos, ela não vai vir com nomes feios, ela não vai vir te agredindo, mas vai chegar um momento em que essas resoluções, os países estarão aderidos, e é uma elite que vai controlar isso, e chegou um ponto que alguém vai dizer assim, atenção, você não pode mais comprar, a menos que você tenha o código. Não estou entendendo o que eu estou falando? Para você entender a maneira, cada um pode entender da maneira que achar mais conveniente, mas a Bíblia fala de uma letra, de um número, 666. Você já ouviu falar nesse número na Bíblia? O 6, né, ele corresponde à letra Vav, no hebraico. Então, no hebraico se diria Vav, Vav, Vav. O Vav é o W. Então, Vav, Vav, www, o que é www? Hein, Arthur? É a rede internacional de computadores, é isso aí. Estou passando para os irmãos aqui algumas informações para que a gente possa entrar na ministração de hoje. A igreja está muito alheia ao que está acontecendo. Amados, o tempo do fim está chegando e nós não podemos nos distrair com outras coisas. Eu estou passando para você uma informação, para você processar essa informação e usar de sabedoria.
Por isso que eu falei antes aqui, né? A informação venha, aí você processa, faz associações e você usa a informação com sabedoria. É a escolha da maneira como você vai usar esta informação. Esta informação aqui é uma informação de alerta para a igreja. Amados, porque na realidade o que estão querendo trazer mais clareza é que estão reimplantando um reino na terra de natureza global. Mas quando eu olho para a palavra de Deus no livro de Mateus, no capítulo 4, está dizendo assim, versículo 17: desde então começou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Então nós estamos num ambiente em que existe um reino operando por aqui, e ele quer se fortalecer, tornar-se cada vez mais abrangente, cada vez mais dominador. Mas Jesus lá atrás, ele veio dizendo: arrependei-vos, porque é chegado um reino dos céus. Jesus não trouxe uma presidência, ele não trouxe um modelo político, ele não trouxe um modelo sociológico, ele não trouxe uma ideologia, mas ele trouxe um reino. Você está entendendo isso? Um reino que se opõe a isso. Um reino, amados, que veio para trazer um modelo de Deus de governança para a vida, e ela tem extensão para a vida eterna. Então, quando eu estou aqui na igreja, num domingo à tarde, como agora, e eu pego essas informações, elas têm um caráter até assustador para as nossas vidas, porque alguém está montando um sistema de controle que um dia vai alcançar toda a humanidade. Por qualquer viés, por viés sociológico, por viés político, por viés jurídico, por viés econômico, de alguma maneira eles vão alcançar todos e vão colocar todos debaixo de um domínio, porque já há muitas declarações, sobretudo no Foro de Davos, que é o Foro Econômico Mundial, e vários outros ambientes onde as elites brasileiras mundiais se expressam, e lá a visão sempre só um governo global tem condição de reorganizar a humanidade. Então, nós, na realidade, estamos falando de um reino global. Mas Jesus, ele veio: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Então, tem um outro reino. Eu olho, amados, e o que esse reino trouxe para a gente? E Jesus era o representante legal deste reino. Eu gosto do livro de Mateus, porque Mateus, ele era um coletor de impostos, então era um homem que fazia muitos relatórios. Então, quem faz relatório para apresentar para uma autoridade, e Mateus fazia isso, tem que ser detalhista, confere. E o livro de Mateus é um livro que trata Jesus como rei. Tem livro que trata Jesus como servo, mas isso aqui é como rei. Então a visão de Mateus de Jesus é que ele é um rei. Começa desde a genealogia. Então, na realidade, ele escreve que desde então começou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Então a mensagem de Jesus, ele veio dos céus trazendo uma mensagem de um reino, uma mensagem que ela tem o poder transformador para a vida presente, e ela te projeta na vida futuro em direção à eternidade. E o reino de Jesus, nos versículos 23 e 24, ele tinha 4 áreas importantes, e que essas áreas têm que estar vivas na igreja do Senhor Jesus no tempo de hoje, porque essas áreas que caracterizam o movimento, a dinâmica do reino de Deus no nosso meio. E no 23 diz assim: percorria Jesus toda a Galileia, ensinando nas suas sinagogas e pregando o evangelho do reino, curando todas as enfermidades e moléstias entre o povo. E o versículo 24 diz: e a sua fama correu por toda a Síria, e traziam-lhe todos os que padeciam acometidos de várias enfermidades e tormentos, os endemoniados, os lunáticos, os paralíticos, e ele os curava. É interessante que você olhe no final do capítulo 3 de Mateus, você vê Jesus recebendo selos de autoridade e de poder. Quando ele é batizado nas águas e que ele sai, ele recebe um selo de autoridade e de poder e uma identidade: tu és meu filho amado, em quem eu tenho prazer. E Jesus, com esses selos, ele é conduzido ao deserto, e ali ele trava as mais profundas batalhas de alguém que recebe um comissionamento da parte de Deus.
E ele passa 40 dias sendo provado no deserto, e no dia 40, o inimigo se apresenta diante dele e faz algumas propostas para tentar descaracterizar o selo de autoridade e de poder que Jesus havia recebido, e tentou descaracterizar a sua identidade. E Jesus vence aquela batalha, porque ele tinha diante de si um propósito muito nobre que ele trouxe do céu, que era reimplantar o reino dos céus aqui na terra. Mas é interessante nós olharmos no texto que lemos aqui agora, que Jesus ele tinha 4 eixos no seu ministério. O primeiro dele, Jesus ele entrou em alguns mundos, que a igreja tem que estar consciente de que mundos são esses. Quando diz assim, e percorria Jesus toda a Galileia, ensinando na sinagoga. Na realidade, o ato de ensinar, você está entrando dentro do ambiente de domínio da ignorância. Então, Jesus ele entrou dentro do mundo da ignorância dos religiosos para mostrar exatamente a grandeza do reino de Deus, e que as promessas, as palavras proféticas do Antigo Testamento, elas estavam agora vivas e tendo cumprimento diante de todos eles. E para você entrar no reino da ignorância, você tem que ser uma autoridade, porque senão você fica discussão para lá e discussão para cá e ninguém chega a um acordo. É a mesma coisa de você querer discutir com um mentiroso falando a verdade. Ele se fecha dentro da mentira e você pode bater, que você não vai conseguir derrotá-lo, porque ele está debaixo do domínio de um espírito do engano. A mesma coisa é quando a pessoa está debaixo do domínio da ignorância. Então só uma autoridade para destravar esse negócio. E Jesus chega como autoridade para trazer luz, para trazer entendimento à nação de que a palavra profética estava tendo cumprimento diante dos olhos deles. E quando Jesus fala que João Batista foi o maior profeta, por quê? Não é porque ele era o maior em estatura ou em serviço. Porque ele viu o que os outros profetas nunca viram. Ele viu o Salvador. É por isso, amados, se você olhar no sermão profético, as pessoas quando viam Jesus ministrando, todo mundo era unânime em dizer, como ele fala com tal autoridade? Por quê? Não é porque Jesus sabia mais, é porque ele tinha um selo de autoridade dado por Deus. E ele, com esse selo de autoridade, ele entrava no mundo da ignorância para trazer às pessoas a clareza das verdades eternas. Então ele ensinava na sinagoga. A segunda coisa, eu falei, ele pregava o evangelho do reino. Amados, pregar o evangelho do reino é você entrar no domínio das trevas, onde estão as pessoas aprisionadas. E Jesus entrou lá, pregando o evangelho para libertar as pessoas dos seus pecados, da sua condenação eterna. E para entrar lá, também você tem que ser uma autoridade. Só uma autoridade entra no domínio do reino das trevas para que ele possa então liberar uma palavra de libertação. Como diz lá em Isaías 61, que Jesus veio para abrir porta de prisão aos presos e declarar liberdade aos cativos. Só faz isso quem tem autoridade. E Jesus era a autoridade. E continua sendo. Bendito é o nome do Senhor. Mas ainda continua, fala, e curando as enfermidades. Amados, existe o chamado reino das doenças. Reino das doenças. E que esse reino, ele se estende pela terra. E ele alcança nossas vidas físicas. Às vezes emocional, às vezes mental. E Jesus era uma autoridade e que ele tinha domínio sobre o reino das enfermidades e das moléstias. E diz a palavra que ele curava todos os enfermos e todas as moléstias entre o povo. Não havia doença que Jesus dizia, essa aqui eu não consegui. Todas as doenças, elas não tinham prevalência diante da palavra da autoridade de Jesus. Então Jesus, ele ensinava na sinagoga, ele pregava o evangelho do reino. Em terceiro lugar, ele curava os enfermos porque ele tinha autoridade, selo de autoridade no mundo das enfermidades. Mas tinha o quarto eixo aqui, que fala que ele expulsava demônio, porque Jesus também, amados, existe o reino dos demônios, onde sai toda a maldade, onde sai tudo aquilo que é ruim, que é lançado sobre as pessoas. E Jesus também era autoridade, porque diz aqui, e que ele expulsava os demônios e as pessoas saíam livres, porque Jesus é uma autoridade.
Jesus ele vem implantar um reino, não é um reino teórico, não é um reino político, não é um reino sujeito às condições humanas, mas é um reino que é eterno, um reino poderoso, um reino que tem duração, amados, e adentra por dentro da eternidade. Louvado seja o nome do Senhor. Amado, estou trazendo essa palavra aqui, uma palavra resumida. O nosso tempo aqui passa muito rápido quando no culto das 4 horas, mas eu queria mostrar para você que está sendo implantado estão querendo implantar um reino aqui na terra. É a preparação da terra para o governo do anticristo. E a preparação está acontecendo de forma legal. E ela vem acontecendo assim devagarzinho. Quantas leis estão sendo aprovadas no mundo anticristo? Por exemplo, você chega nos Estados Unidos, não pode ter Bíblia na biblioteca, tem uma lei que não pode. Não pode pregar o evangelho mais na praça, porque tem uma lei. Não pode falar o nome de Jesus, não pode. Você chega lá no Canadá, eu vim de lá agora, você não pode, na época de Natal, dizer Feliz Natal, Jesus te abençoe. Você não pode dizer isso. Ou seja, o nome de Jesus vai sendo tirado de vários lugares. O que é isso? Ação anticristo. É contra Cristo. Estão sendo aprovadas leis na França, leis na Alemanha, estão sendo aprovadas leis na Austrália, em várias partes do mundo, fora os países que já não aceitam nem falar o nome de Jesus, como os países comunistas, como a China, por exemplo, a Coreia do Norte e outros países mais. Então, na realidade, há um movimento para tirar o nome de Jesus de muitos lugares, inclusive para proibir as pessoas de citarem o nome de Jesus. O que é isso? É a preparação de um ambiente para um governo que o nome de Jesus incomoda, que o nome de Jesus impede, que o nome de Jesus não deixa que ele faça o que quer. Na realidade, o mundo já está sendo preparado para isto. E é devagarzinho, é uma lei que aprova aqui, é uma lei que aprova ali contra a família, é uma lei do aborto que aprova aqui, é uma lei que proíbe ter uma Bíblia dentro da biblioteca, é uma lei que proíbe que você cite o nome de Jesus, é uma lei que proíbe que você fale de Jesus em público, e assim as coisas vão acontecendo, amados. Ou seja, a Agenda 2030, ela é apenas uma fachada de preparação do mundo para o governo do anticristo. Mas a Bíblia continua dizendo, arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Amado, o reino dos céus, ele se opõe a tudo que está aqui, porque ele é o padrão. E quando a gente fala de reino, nós estamos falando de governo. Governo, amado, tem a sua justiça, governo tem a sua forma de pensar, a sua forma de economia, a sua forma de diplomacia. Por isso que nós todos aqui somos definidos como embaixadores do reino. Tem embaixador do reino aqui nesse lugar? Embaixador é aquele que representa o reino. Então, aonde você chega, você é um representante do reino dos céus. E se nós somos representantes do reino dos céus, nós não temos opinião própria sobre muitos assuntos. Porque eu morei na Itália e lá eu representava o governo brasileiro. Então lá não era o que o Ribeiro pensava, mas é o que o governo brasileiro pensava. Então eu sentava numa reunião e as coisas começavam a acontecer. Dizia, Ribeiro, o que você acha? Eu digo, o governo do Brasil pensa assim. E eu dizia, desse jeito. Podia desagradar todo mundo, não quero saber. É como pensa o meu governo. E tivemos sérias discussões com bancos de governo lá, agentes de governo, porque eles achavam que era eu. Eu digo, não. Por trás de mim tem muita gente. Tem mais de, na época, 180 milhões de pessoas. E é um governo que eu represento. Eu não falo no meu nome. E quando você se torna embaixador do reino dos céus, você também não fala mais no seu nome. Então, se alguém perguntar para você, e o que você acha da agenda do aborto? Você vai dizer assim, o reino a quem eu sirvo é um reino que trata da vida, é um reino que desabona tudo isto, é um reino que abomina qualquer ação contra a vida, porque o dono da vida é o dono do reino a quem eu sirvo. Se alguém perguntar para você, o que você acha de ideologia de gênero? Assim, o reino a quem eu sirvo criou macho e fêmea, a imagem e semelhança de Deus, e é isso que eu defendo, porque eu faço parte deste reino.
Quando alguém pergunta, e o que você acha da descriminalização da maconha ou qualquer outra droga? O reino a que eu pertenço é um reino que cuida da vida integral das pessoas. É um reino que não coloca nenhum agente destrutivo na vida, mas ele coloca agente de regeneração. Por isso o meu reino não aprova isto. Você viu agora aqui, naquele PNDH 3, um dos itens ali, que é apoio à saúde, diz assim, das pessoas profissionais do sexo. Ou seja, tem uma política voltada para quem vive na prostituição. Se alguém perguntar, o que você acha disso? Amados, é simples. Assim, o reino a quem eu sirvo é um reino de santidade, é um reino de pureza, é um reino de resgate de pessoas. Não mantém eles lá através de uma lei, mas tira eles de lá para resgatar a dignidade deles. Amados, a igreja tem que tomar posse de coragem. Por isso que a gente tem que ser cheio do Espírito Santo, para você poder enfrentar essas ideologias que se levantam no tempo presente e tenta muitas das vezes, vem de uma força, porque vem na área intelectual, está na imprensa, está no meio dos políticos, está no meio de artistas, está no meio de todo mundo, e parece que tem hora que você não tem força para poder barrar tudo isso. Mas se você é cheio do Espírito Santo, você vai ser igual João Batista. Ele era um sozinho contra uma nação inteira, porque o Espírito de Deus era com ele. E é isso que nós como igreja temos que ter. Amado, ser cheio do Espírito Santo. Por que Jesus era assim? Porque ele era cheio do Espírito Santo. O mesmo Espírito Santo que encheu Jesus é o Espírito Santo que está aqui para encher você. Aleluia. E sabe que uma pessoa cheia do Espírito Santo, você vai contrariar muita gente. Porque na realidade as pessoas elas estão no embalo daquilo que o inimigo tem inspirado para as gerações presentes e futuras. E quando ele esbarra num crente verdadeiro, um verdadeiro representante do reino, verdadeiro embaixador do reino, ele tem dificuldade. Ele vai tentar te desqualificar, te ferir, enfim, te colocar em situações difíceis, mas não se preocupa não, porque aquele que é dono do reino está contigo. Bendito é o nome do Senhor Jesus. Nada pode parar um embaixador do reino. Nada para. Você entra em alguns ambientes e você choca as pessoas, porque o evangelho do reino, ele choca, porque os princípios daquilo que governa a terra são completamente fora do projeto de Deus. São princípios, pode ter até boas intenções, mas não prevalece. O que prevalece são os princípios do reino de Deus, que Jesus veio nos ensinar aqui. Bendito é o nome do Senhor Jesus. Amados, no culto de 4 horas, tudo aqui passa muito rápido. E eu estou tentando fazer alguns resumos aqui para passar para vocês essa palavra, que existe a implantação de um reino aqui na terra. É o reino do anticristo. Mas Jesus continua falando, arrependei-vos, porque é chegado o reino do céu. Vai vir perseguição? Vai. Vai vir dificuldade? Virão dificuldades, sim. Mas, amados, é tempo da igreja do Senhor Jesus se firmar na palavra de Deus. É tempo da igreja do Senhor Jesus se conectar nas fontes que o Senhor Deus liberou para nos sustentar cada dia. Amado, porque dias difíceis virão, já começaram, estamos no princípio do fim. Existe essa agenda para poder, e tem muito mais coisa além disso, porque existe muitas leis sendo aprovadas decorrentes dessa agenda, e que isso vai, de alguma maneira, afetar a nossa geração que está aqui, nossos filhos e as gerações futuras. Amados, mas nós como igreja do Senhor Jesus, o nosso papel é pregar o evangelho do reino. Ser testemunhas de Jesus. Nós não somos testemunhas de um pensamento humano, nem de uma filosofia humana, mas nós somos testemunhas de Jesus Cristo, aquele que morreu e ressuscitou, está à destra de Deus e um dia voltará para buscar a sua igreja, e perante o qual todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Bendito é o nome de Jesus. Glória a Deus. E esse dia está chegando, amados. Glórias sejam dadas ao nome do Senhor Jesus. Bendito é o nome do Senhor. Amada igreja, firme-se no Senhor, firme-se na palavra de Deus. Jesus está voltando para buscar a sua igreja e nós ficaremos livres de tudo isso que está acontecendo aqui. Há um lugar de esperança para você, meu irmão. Há um lugar de esperança para você, minha irmã, onde nenhum mal desta terra chega. Glória a Deus. Nós estamos encerrando essa palavra.
receba no seu coração, mas eu não poderia encerrá-la sem dar oportunidade para alguém que quer tomar uma decisão. Você está neste mundo, você tem que decidir se você vai continuar debaixo da agenda 2030 e daqui a pouco ela vai mudar de nome. Ela é a agenda do anticristo. Ou se você vai optar pelo reino dos céus. O reino de amor, reino de transformação de vidas, o reino que resgata vidas, o reino que prepara o homem para morar nos céus. Coisa maravilhosa é isso. E eu queria convidar você, se você quer tomar uma decisão hoje, de ir correndo para o reino dos céus através de Jesus Cristo, que morreu na cruz do Calvário e pagou o preço por mim e por você. Eu quero convidar a igreja a ficarmos de pé agora. E eu continuo fazendo esse convite aqui. Onde está uma pessoa que quer receber Jesus como Senhor da sua vida? Que quer ter garantido a vida eterna nos céus? Eu, como pastor, eu faço muitos velórios e sepultamentos nessa cidade. Está aqui meu amado irmão Sandro, que sabe disso, e às vezes colegas nossos também da Polícia Militar falecem, às vezes a gente vai fazer velório, nem sabe direito o nome da pessoa. E você chega lá, sempre todo mundo no zap ou conversando com as famílias, diz assim, que o bom Criador o receba. No coração de todas as pessoas tem um desejo de quando um ente querido parte para a eternidade, ele vai morar nos braços de Jesus. Mesmo sem a pessoa professar uma religião nem nada, mas ela tem esse desejo. E ela declara isso naquele momento de dor, que o Criador receba, que o Criador tenha. Mas será que todo mundo foi habilitado a entrar lá? Nós temos que decidir para onde nós queremos ir. Você não fica numa rodoviária e alguém te joga dentro de um ônibus e você vai parar em qualquer lugar sem saber. Você decide qual ônibus que você pega. Você vai no aeroporto, você compra a passagem, você se assegura de que a tua passagem, ela vai para onde você quer. Você tem que comprar a sua passagem para a eternidade. Só que o preço já foi pago. Ninguém entra no céu a não ser por Jesus Cristo. O céu só tem uma porta de entrada. E Jesus Cristo disse, eu sou a porta. Então não há outra porta. A entrada no céu não é através de uma religião. Não é através de uma filosofia, também não. Não é através de uma ideologia. A entrada no céu é através de uma única porta chamada Jesus Cristo. Se não for por essa porta, ninguém chega ao Pai. Por isso eu quero convidar você. Onde você está, dê um sinal assim, dizendo, eu quero Jesus, eu quero viver o reino dos céus, eu quero entrar nos céus. Ou você está afastado da igreja por algum motivo, se enfraqueceu, enfrentou dificuldades. E você está aqui hoje. O Senhor Jesus está dizendo para você, teu lugar está vazio. Retorne a Ele que você encontrará perdão e o abraço do Espírito Santo. Eu não vou ficar insistindo, não. Não vou insistir, amados. Essa decisão, nós estamos falando sobre sabedoria, é a decisão mais sábia que um homem tem. É quando ele recebe a palavra, ele entende a palavra e ele decide pela palavra. Porque é a única decisão que vai ter repercussão na vida eterna. As demais decisões todas que você tomar, elas morrem aqui. Você pode tomar a decisão de fazer o melhor investimento do mundo, mas quando você morrer, acabou aqui. Mas a decisão de aceitar Jesus é a única decisão que te leva para a vida eterna. Ou você quer ficar aqui para experimentar as garras desse novo reino que está surgindo por aí. Receba Jesus enquanto há tempo. Não desperdice a tua oportunidade. Porque Jesus nos ama e Ele dá uma palavra de advertência. Arrependei-vos. Porque Jesus está dizendo,
tudo que se faz aqui não é aprovado pelo reino dos céus. Então arrependam-se. Arrependam-se e terão entrada no reino dos céus. Que Deus abençoe vocês, meus amados irmãos. Leva essa palavra simples no seu coração. A agenda do anticristo está sendo implementada. Ela não vem assim, anticristo, tudo feio. Ela vem bonitinha. Mas lá dentro, por exemplo, só pelo fato de, não está mais aqui, só pelo fato de, existem outros documentos que falam sobre a desconstrução da família. Essa agenda está baseada nisso. Fala tanta coisa bonita, mas por trás você vai encontrar isso lá. Quando eu vi rabinos falando a mesma coisa que os bispos católicos, que os reitores de universidades sérias, jornalistas sérios, Gazeta do Povo fazendo seus comentários e vários outros comentários, eu fui atrás para poder entender. Disse, a igreja evangélica está alheia a esta agenda. Hoje você não vai sair daqui dizendo, não, estou ignorante. Não, você sabe que a agenda do anticristo está sendo implementada através da ONU, com a participação do governo brasileiro, de vários outros governos que já estão alinhados. O texto é bonito, mas por trás estão todas as artimanhas, todas as filosofias do inferno para implantar o ambiente do reino do anticristo. Que Deus te abençoe, que o Senhor guarde a você e a sua família. Ser vigilante, meu irmão, e ser cheio do Espírito Santo de Deus. Não deixe que o inimigo venha lhe enganar através de palavras politicamente corretas, mas o Espírito Santo de Deus nos dará discernimento para que nós não venhamos cair no laço do engano. Recebe essa palavra em nome do Senhor Jesus. Pai, nós te louvamos nesta tarde por estarmos aqui reunidos como igreja, Senhor. No momento em que tu liberas uma palavra sobre as nossas vidas, de que o reino de Deus, ele é sempre prevalente, ele está sempre na mesma posição que ele esteve, e ele chegou até a terra por Jesus Cristo para nos libertar dos reinos deste mundo. Pai eterno, mas é fato que o inimigo não se dá por vencido, apesar de ele ter sido vencido na cruz do Calvário. Está tentando implantar agendas, meu Deus, que prepara o mundo para o governo mundial. Pai eterno, nesta tarde, que teu Espírito traga-nos o despertamento, o discernimento, a sabedoria para discernir, Senhor, e para tomarmos decisões cada dia de seguir a agenda do reino dos céus, a agenda que foi estabelecida por Jesus Cristo, a agenda de amor, a agenda de restauração, a agenda de vida eterna, meu Pai. Ser com teu povo, Deus, despede-nos agora na tua paz. Ó Deus, dá uma semana de vitória para o meu irmão, para a minha irmã, Senhor. Que esta semana seja de visitação do céu, mas também seja de despertamento, seja semana de alerta, Senhor, para que o teu povo possa chegar mais perto de ti, ó Deus. E entender, meu Pai, que o segredo da nossa vitória está em ti, meu Pai. Recebe, ó Deus, este culto, recebe, ó Deus, a nossa gratidão a ti. Recebe, ó Deus amado, os teus filhos que vieram nesta tarde para te adorar, Senhor. Ó Deus, e que a tua bênção, ó Deus amado, seja derramada sobre cada vida, sobre cada família, trazendo alegria, paz e esperança ao coração do teu povo. É a minha oração que faço, ó Deus, em nome do Senhor Jesus, que vive e que reina para todo sempre. Que o amor de Deus, nosso Pai, que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as consolações eternas do Espírito Santo de Deus repouse sobre a tua vida, sobre o teu ministério, sobre a tua casa, sobre esta igreja e sobre todo o povo de Deus espalhado na face da terra. Se você recebe esta palavra e se você concorda, levante a sua mão e feche o seu punho e brade da altura da sua fé, que a vitória é nossa pelo sangue de Jesus. Vamos lá? A vitória nossa pelo sangue de Jesus. Amém. Deus abençoe a todos em nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Eu espero que você tenha sido grandemente abençoado e, vamos falar a verdade, impactado. Essa série de mensagens é aquela que você precisa ouvir e colocar em prática.
Não é isso que Jesus falou sobre quem constrói a casa na rocha e quem constrói a casa na areia? Aquele que constrói na rocha ouve as minhas palavras e as aplica. Aquele que constrói na areia ouve, mas não coloca em prática. Então, a questão aqui não é ouvir, é praticar o que ouviu. Que você possa, a partir desta ministração, construir algo grande na rocha, num local inabelável. Muito obrigado pela sua audiência e até a próxima, no mesmo canal, no mesmo horário. Deus tem